A paz do Senhor, Shalom Adonai, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é História da Filosofia. Esse lindo livro aqui que vocês vão estar estudando hoje, pessoal. Muito boa essa matéria. Você não pode perder, fica até o final. Eu já passei a introdução à filosofia e hoje é a História da Filosofia. Nós vamos aprender muito sobre filosofia. Essa aula é a aula número 1, faz parte do curso Bacharel em Teologia, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em Teologia, ministro aula teológica em São Paulo, capital, há 25 anos. Estou ministrando aula em 16 países e 27 estados brasileiros. E são mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. Nós temos 20 livros desse, é o curso básico. Todos esses livros aqui é o curso básico em teologia. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, Curso básico em teologia, todos esses livros aqui, Tá? Então o curso básico é 20 livros, o bacharel 40 e o mestrado e o anel para quem quer. Quem quer anel de formatura, nós temos aqui. Vamos para a aula. História da Filosofia, aula 1. Quem tem esse livro em casa, abre na lição 1. Quem não tem, entre em contato conosco para você adquirir. A origem da filosofia. A palavra filosofia é grega. Já falei nas aulas passadas. E é composta de duas palavras. Filosofia. Filo é filho, sofia é sabedoria. Então a palavra filosofia significa filho da sabedoria, ou amigos da sabedoria, ou amigo do saber. A palavra sabedoria e sábio anda junto, tá? Não existe nenhuma pessoa sábia no planeta que seja soberba. Sabedoria e soberba não combina, não anda junto. É igual água e fogo, não combina. Gelo e fogo, não combina. Agora a sabedoria anda de mão dadas como a humildade e a prudência. Se você quer ser sábio, a primeira coisa que tem é tira o teu orgulho, porque o orgulho é inimiga da sabedoria. Quer ser sábio? Seja humilde. O primeiro passo é esse. Outra coisa. Porque os chineses, os gregos, eles são sábios. Pode ser sábio desde que creia em Deus. Não existe nenhuma pessoa sábia no planeta que não crê em Deus. Todo sábio crê em Deus e são humildes. São sinônimos de uma pessoa sábia. Humildade e obediência a Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, não é isso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa que faz para ser sábio é temer a Deus. Então, o ateu, não tem como o ateu ser sábio. O homem que não acredita em Deus não pode ser sábio. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não só crer que Deus existe, mas obedecer às suas leis, seus princípios, seus ensinamentos. Isso é sabedoria, tá? Então, é diferente de inteligência. O ateu, ele pode ser inteligente, é um dom natural de Deus. Agora, a sabedoria é o próprio Deus. Não tem como uma pessoa ser sábia e dizer, eu não creio em Deus. Não. Se ele é sábio, logicamente ele vai crer em Deus e obedecer os seus princípios. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então a palavra filosofia é amigo do saber, amigo do conhecimento, amantes da leitura. Toda aquela pessoa que tem muita vontade de estudar, de pesquisar, ele é um filósofo. E a filosofia, eu ensinei, nasceu na Grécia, através de Sócrates, 450,
quase 500 anos antes de Jesus Cristo nascer, a filosofia nasceu na Grécia. Os gregos buscavam sabedoria e os judeus buscavam sinais. Já viu isso na Bíblia? O apóstolo Paulo menciona, porque os judeus estão buscando sinais, para me fazer sinais e maravilha. Mas os gregos, eles querem conhecimento, querem sabedoria. Então tem dois tipos de povo na terra ainda hoje. Assim como no tempo de Paulo, ainda hoje tem dois tipos de pessoas. Os que querem sinais, morto ressuscitar, maravilha, cura, o cego a enxergar, maravilhas. E outros grupos de pessoas que querem só estudar, curso, evoluir a mente. Eu confesso que quando eu era novo na igreja, eu queria mais sinais. Eu queria ver um paralítico andando para saber se é verdade, se Deus tem esse poder, um morto ressuscitar. Eu era louco para ver um morto ressuscitar. Hoje eu mudei. Eu não quero assim ver sinais, eu quero ver conhecimento, sabedoria. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou sinais? O meu povo foi destruído porque lhes faltou milagres, maravilhas? Não. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então eu não busco sinais, igual quando eu era novo na igreja eu buscava. Hoje eu busco conhecimento. Então a Bíblia não diz, o meu povo foi destruído por falta de sinais. Não. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É o que eu busco hoje. Vamos lá. Se uma pessoa, por exemplo, eu vejo um morto ressuscitar, daqui a alguns anos esse mesmo morto que ressuscitou vai voltar a morrer. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, e aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez. Depois disso, vindo o juízo. Todo ser humano está ordenado a morrer. Então, se eu ver um ser humano ressuscitar, eu posso me maravilhar, mas ele vai voltar a morrer. Jesus ressuscitou Lázaro, não foi? Só que Lázaro voltou a morrer. Todos os homens na Bíblia que ressuscitaram, Eliseu, os ossos de Eliseu ressuscitou um soldado, Paulo ressuscitou tal, Jesus ressuscitou, todos voltaram a morrer. Os milagres de Jesus eram transitório, temporário. O maior milagre eterno é a salvação da alma. Lembra que Jesus falou? Os discípulos chegaram para Jesus e falou, Jesus, eu curei, expulsei demônio, vi morto ressuscitar, cego a enxergar. Jesus falou o quê? Isso não é grande coisa não, meu irmão. Ao discípulo, como não é grande coisa? Sinais, maravilhas. A Jesus, grande coisa é o vosso nome, está escrito no reino dos céus, no livro da vida. Então hoje eu me maravilho quando uma pessoa aceita Jesus. Qual o maior milagre? Quando uma pessoa é curada ou quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único Salvador. Então Jesus falou, discípulos, vocês estão alegres porque fez morto ressuscitar, cego enxergar maravilhas? Não, isso não é grande coisa. Grande coisa é ter o vosso nome escrito no livro da vida. Entendeu, pessoal? Então a Bíblia não diz, por falta de sinais e maravilhas, meu povo foi destruído. Não. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E a filosofia é conhecimento. Eu já falei que a teologia e a filosofia andam junto. A teologia tem filosofia, mas só filosofia não é nada. Por exemplo, o arroz precisa do sal, mas o sal não precisa do arroz. Entendeu? Então a filosofia é conhecimento, é a mente aberta para entender o porquê das coisas. As grandes perguntas da filosofia. A filosofia é grega, a filosofia é entendida como a inspiração do conhecimento racional. A filosofia é oriental.
nós somos ocidentais. Os ocidentais são os primeiros povos da Terra, usam barba grande, cabelo grande, né? Meu cabelo já está normal, minha barba eu fiz hoje. Mas os orientais, eles não fazem barba, eles estudam, e tudo que nós temos aprenderam ele. Quando você veio com um pacote de cuscuz, os orientais já vinham com cuscuz pronto. Entendeu? Os orientais são um povo inteligente, chinês também, grego. Agora vamos lá. Até os egípcios tinham inteligência da medicina, né? Mas o povo mais inteligente do passado era os gregos. Eu não sei hoje. Hoje, não sei como é que está a Grécia, mas os judeus e a Alemanha, é a Alemanha e os judeus, que tem mais prêmio Nobel do mundo. De cada 3 prêmios Nobel do planeta, um é judeu. A Alemanha tem muitas pessoas inteligentes. Todos os países têm gente inteligente, né, pessoal? Até o Brasil. Só que tem um país que destaca mais. É os judeus, a Alemanha, a França, o Japão, Estados Unidos. País de primeiro mundo tem gente inteligente. O legado da filosofia grega para o Ocidente. Então a filosofia ela é ocidental, oriental, melhor dizendo, desculpe, tem os orientais e os ocidentais. O planeta Terra se divide em 2, orientais e ocidental. Nós somos ocidente. Oriente é onde o sol nasce, para lá, oriental. Ocidental é para onde ele vai se pôr, oriente e ocidente. A Bíblia fala muito disso. Então lá onde o sol nasce é para Israel, Japão, China, a Ásia, é o Oriente. E o povo oriental são primeiro que os ocidentais. Quando nós temos 500 anos, eles têm 6.000. Existe 6.000 anos de Adão até hoje. E lá o primeiro homem foi feito aonde? No sul da Mesopotâmia, ali no Iraque, na Síria, naquela região ali, Iraque principalmente, Kuwait, ali foi posto o homem. Ali é os orientais, ali é a Ásia. A Ásia orientais, eles têm 6.000 anos, enquanto nós ocidentais, América, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, os países africanos, latinos, eles têm 500 anos, o Brasil tem 500 anos. Os orientais têm quase 6.000 anos. Então a filosofia nasceu lá. A Grécia também é o país oriental. Ouvindo a voz dos poetas, as grandes perguntas da filosofia. O que perguntavam os primeiros filósofos? Por que os seres nascem e morrem? Por que os seres nascem e morrem? É uma grande pergunta da filosofia. Por que as pessoas nascem e morrem? Por que os seres, tanto gerais, humanos e animais, por que eles nascem? Por que eles morrem? Por que eles adoecem? Está vendo aí? Tem uma frase que eu citei e é muito bonita, anote aí. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Presta atenção, o ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Entendeu, pessoal? Então, a grande pergunta dos filósofos é isso: por que os seres nascem e morrem? Por exemplo, o anjo não nasce, nasceu, né, passou a existir, mas não morre. Os seres espirituais não morrem, os anjos não morrem. Lá no céu ninguém morre. Mas por que na terra nascem e morrem? É uma grande pergunta dos filósofos, da filosofia. Outra grande pergunta: por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? Por que os seres humanos dão outros seres humanos?
uma árvore nasce outra árvore. De um animal nasce outro animal. E de uma mulher nasce uma nova criança. Porque os diferentes parecem surgir, os diferentes, o dia parece a noite, o inverno. Porque existe norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono, inverno? Isso é pergunta de filosofia. Filosofar é se auto-perguntar. Filosofar é se questionar. Isso é filosofia. Pensar. Por que devemos aceitar Jesus? Por que vamos para o céu? São perguntas que os filósofos fazem. A filosofia é uma comprovação da existência das coisas espirituais. As coisas espirituais, elas precedem o material. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, duas coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu está em primeiro lugar, a terra está em segundo lugar. Entendeu, meu irmão? O espiritual precede o material. Foi por isso que Deus falou: Moisés, coloca mais ouro na arca por dentro do que de fora. Porque eu mais valorizo o espiritual, o dentro. Lembra de Deus para Samuel? Samuel, você está vendo fora, eu vejo dentro. Eu vejo o espiritual. O homem vê o corpo, eu vejo a alma e o espírito. Entendeu, pessoal? Lembra que Jesus falou? Não temeis o homem que pode lançar o corpo, que matar o corpo, mas antes temei aquele que pode lançar a alma e o espírito no inferno. Porque Deus vê o homem no sentido do espírito e não no sentido de corpo. O nascimento da filosofia foi na Grécia. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula 1, de História da Filosofia. Tá muito boa, mas a próxima aula vai ser a aula 2. Não perca essa aula, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos. E se você quiser os livros de teologia, do curso básico, médio, bacharel, me chama no WhatsApp e fala: Pastor Josiel, eu quero adquirir os 20 livros do curso básico. Eu quero adquirir os 40 livros do bacharel. Eu quero o mestrado. Eu quero o meu anel também. Ó, o anel. Tá bom, pessoal? Se você quiser os livros de teologia, eu mando para sua casa. Chega aí com 5 dias. Vai chegar tudo junto. Livro, diploma, carteirinha, histórico, o anel, se você quiser. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou ao ar livre aqui na escola. Ó. Vamos lá? Aqui é a planta da escola. Ó. Aqui é a parte da escola. Ali é outro prédio grande. Ali é outro prédio grande. Tá bom, pessoal? Shalom Adonai.